Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação e vamos começar, como habitualmente, pelo número da semana, que é 1 bilhão de dólares. O aumento dos custos energéticos na Europa devido à invasão russa da Ucrânia teve uma fatura elevada, precisamente 1 bilhão de dólares, segundo as contas feitas pela Bloomberg. Uma boa parte deste aumento foi suportado pelos governos, com as empresas e famílias a serem apoiadas em 700 mil milhões de dólares. A Alemanha foi aqui o país que mais ajudou as empresas e as famílias, com um peso de 7,4% do PIB, isto representa um total de 265 mil milhões de euros. Vamos ver como é que será o próximo ano e ainda este inverno e não esquecer que a partir do início de fevereiro entra em vigor a segunda fase do embargo à Rússia com os produtos petrolíferos e precisamente o gasóleo que é muito consumido, o gasóleo russo que é muito consumido por toda a Europa. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós? Sim, esta semana é Christine Lagarde, que apesar de Jerome Powell ter tido impacto no mercado, Christine Lagarde acho que foi mais relevante, até porque aquilo que nós temos referido no programa, que havia falta de um pulso forte no BCE para tentar controlar a inflação. E o que é certo é que Lagarde, acho que pela primeira vez, mostrou esse pulso forte, apesar dos juros não subirem tanto, mas é isso que é necessário, porque a Europa tem um problema de inflação que é pior do que aquela que os Estados Unidos têm, e é preciso também as pessoas e os governos perceberem que o Banco Central não é uma fada que agita uma varinha e resolve os problemas todos. Obrigado, Marco. Nuno, olhando para 2023, já várias casas e bancos estão a prever aqui um ano de recessão, tanto na zona euro como nos Estados Unidos. Alguns variam, dizem que vai ser um pouco mais pesado na zona euro, outros, pelo contrário, dizem que vai ser um pouco mais pesado nos Estados Unidos, mas parece que é certo que a economia vai mesmo desacelerar em função das decisões de política monetária. Como é que olhas para o próximo ano? Portanto, o que nós estamos aqui a perspectivar é realmente um abrandamento no primeiro trimestre e poderá estender-se até ao fim do primeiro semestre, neste momento, não é? Depois, consoante a evolução, poderá agravar ou não. Mas aqui a questão é que nós já estamos a assistir a muitas empresas a comunicar vendas mais baixas em número de produtos, apesar da faturação poder ainda ser mais alta porque subiram os preços de maneira significativa ao longo deste ano. E, portanto, acreditamos que será necessário monitorizar muito bem o nível de encomendas para perceber quando é que a economia dá a volta e a recessão poderá ser mais ou menos profunda consoante atinja ou não o mercado de emprego. Portanto, se o desemprego começar a aumentar, porque as empresas têm menos previsibilidade, aí poderá tornar-se uma recessão mais profunda. Mas para já parece que será uma recessão ligeira e que, de alguma maneira, as coisas estão controladas porque não há... Portanto, as empresas vêm de um ciclo da pandemia em que tinham os custos controlados e isso acaba por ter um impacto significativo na saúde das empresas no momento zero, que permite defender as margens das empresas, e por outro lado, havia algum espaço no orçamento dos consumidores que têm acomodado esta subida de preços e a subida do custo do crédito. Portanto, a partir daqui para a frente é que poderemos ver se os juros continuarem a aumentar de maneira significativa e os preços também, alguns consumidores a terem problema em manter o seu cabaz de compras normal. E, portanto, nessa perspectiva, nós estamos mais positivos nos Estados Unidos do que na Europa, porque além desta conjuntura toda, a Europa vive este problema da incerteza energética e tem impacto no complexo industrial europeu, o que poderá derivar rapidamente para impacto nos empregos. Portanto, acreditamos que vai ser uma situação muito fluida durante 2023. Não nos atrevemos a fazer uma previsão para o ano inteiro, mas temos um posicionamento agora no primeiro trimestre e vamos dinamicamente fazer essa gestão da adaptação à evolução da situação, quer em dados económicos, quer em dados das empresas dos resultados. Nuno, e em relação aos índices norte-americanos, achas que poderemos ver aqui novos mínimos de 2000, portanto, em relação a 2022, tendo em conta que, muito provavelmente, o Wall Street, os índices norte-americanos, não irão fazer um fundo enquanto os investidores não tiverem num prazo temporal de 9 meses, por exemplo, a perspectiva de uma descida dos juros ou pelo menos uma contenção ou um ligeiro relaxar
das condições monetárias? Achas que poderão haver boas oportunidades no primeiro trimestre do próximo ano? Eu penso que sim, porque há setores que ainda não foram impactados, nomeadamente o imobiliário e as empresas que atuam nesse setor ainda não sofreram nenhum impacto negativo do abrandamento, digamos assim, e, portanto, é um setor que tradicionalmente também lida com uma parte de financiamento por dívida sujeita ao aumento das taxas de juros, poderá de alguma maneira ter uma dinâmica negativa mais acelerada. E isso depois transmite-se em cadeia ao resto da economia e poderá existir aqui alguma oportunidade. Alternativamente, o que nós estamos a olhar como oportunidade poderá ser, por exemplo, uma situação de paz na Europa e o sair de uma parte desta nuvem da energia, dos problemas com a energia, e o complexo industrial europeu, uma vez que são ações que não estão na moda, digamos assim, não são sexys, não são as ações tecnológicas, são ações que estão mais baratas, são ações que produzem dividendos de alguma maneira estáveis e que têm equipas de gestão com muitos anos de experiência e, portanto, aí poderiam existir algumas oportunidades. Mas como tu referiste, Marco, penso que é necessário ainda vermos os investidores terem perspectivas negativas para que os preços corrijam, porque não estamos assim tão longe dos máximos, não é? Portanto, ok, custa-nos que foi um ano negativo, mas o ano anterior fechou muito perto dos máximos e, portanto, não estamos assim tão longe dos máximos que seja Aliás, difícil. desculpa interromper, Nuno, mas, por exemplo, o Dow Jones esteve muito perto dos máximos, quer dizer, o Dow Jones esteve a cerca de 10%, nem isso, de novos máximos, o que é manifestamente caricato ou curioso, tendo em conta a fase em que encontramos, de certeza, não? E, portanto, nesse sentido, eu concordo plenamente. É necessário abordarmos aqui com alguma parcimónia a tomada de risco, portanto, não injetarmos risco desproporcional nos nossos investimentos, mas estar sempre com o olho em oportunidades, porque é muito dinâmico, o mundo é muito dinâmico, tem mudado muito rapidamente, as tecnologias também têm afetado muito rapidamente, e hoje em dia, com a indústria de dados, as empresas adaptam-se mais depressa ao desenvolvimento dos seus mercados, e depois esta questão da geopolítica tem tornado mais distinto a cadeia produtiva de cada empresa. Portanto, nós estamos a olhar, as ações sobem todas, não é? Portanto, há empresas que têm vantagens e outras que têm desvantagens em certos cenários, e isso vai se tornar mais evidente durante 2023. Portanto, vai haver mais dispersão na performance das ações, e penso que isso é ótimo para quem faz gestão ativa como nós. Nuno, olhando aqui também para o próximo ano, mas em termos de investimento, para onde é que os investidores devem estar a olhar? Estamos aqui a falar de ações, obrigações, dívida corporativa com investment grade, ouro, o que é que deverão estar atentos? Nós acreditamos que devemos ter algumas restrições em acrescentar muito risco, especialmente aqui no primeiro trimestre, até haver uma reconversão das expectativas, como estávamos a dizer, mas que as ações deverão ser a classe onde os investidores deverão manter um olho para as oportunidades para tirar um rendimento maior. As obrigações começam a ter alguma capacidade de amortecimento da volatilidade dos investimentos, porque já tem uma taxa de juros, não é? Aqui há um ano estávamos a falar de taxas de juros zero, hoje em dia nos Estados Unidos já existem taxas de juros de 4%. E, portanto, quem está disposto a ter o risco de dólar na carteira, que é até diversificador, acaba por poder investir, especialmente no curto prazo, em algumas obrigações. Queríamos só, pelo menos, alertar as pessoas que para investir em obrigações a mais longo prazo, estamos mais dependentes da subida de taxas de juros continuar, pois se ela continuar, se existir um choque negativo, uma surpresa na inflação e existir uma subida de taxas de juros que ninguém está à espera, as obrigações de mais longo prazo deverão sofrer no preço e, portanto, ainda não é uma componente com que nós nos sintamos muito confortáveis de acrescentar um peso grande nos nossos investimentos. O que estamos a olhar como o mais interessante no momento são matérias-primas e ações ligadas às matérias-primas, quer energéticas, por esta problemática que temos vindo a abordar ao longo do programa, quer na componente de produção alimentar. Porque com esta desglobalização, digamos assim, esta criação de polos no mundo, os governos deverão, de alguma maneira, aumentar os seus estoques de reserva para garantir a segurança alimentar das suas populações. Tem havido alguns eventos climatéricos negativos que têm afetado as produções e, portanto, acreditamos que pode haver aqui uma pressão nos preços das empresas que têm terra, das empresas que produzem bens alimentares e que estão no mundo ocidental e, portanto, será um dos segmentos em que nós vamos olhar com mais atenção. Outros setores que possam ser interessantes neste enquadramento de taxas de juros já mais elevadas
e que estabilizem-se sem haver uma disrupção total dos consumidores e do crédito, a banca pode ser interessante, porque conseguiu nos últimos anos aumentar as comissões e de alguma maneira tem aqui uma margem dos juros e do produto bancário a crescer e, portanto, só terá um impacto de um ano inteiro durante 2023 e isso poderá ser positivo para o setor ainda. E depois, alternativamente, consoante a evolução do cenário, entraremos dentro daquelas oportunidades como os industriais europeus, etc., que depende muito de como é que o cenário vai evoluir. Muito bem. Nuno, obrigado por teres aceito o nosso convite. Voltamos a Obrigado ver-nos pelo para o convite. ano. Obrigado e boas festas a todos. Boas festas. Marco, vemos também para o próximo ano. Boas festas. Boas festas, André, e a toda a equipa. Obrigado. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do JE. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercado em Ação. Boa semana, bons negócios e boas festas.